Shabbat Shalom, meus amados. Pontualmente, 9 horas, estamos aqui começando o estudo da Parashá. A Parashá Vayachel. Nós vamos ver a preocupação do Eterno na construção do Mishkan, do tabernáculo, cada detalhe, né? A gente vai ver o coração do povo disposto a doar para que fosse feito ali, se fosse dado, fosse ofertado aí o melhor para o Eterno, né? Hoje, Rosh Wallace estará com a parte da Torá, eu farei a Haftará e o Lucas escrito Nazareno. E temos o nosso convidado especial, nosso querido irmão Walter, que também está conosco aqui, né? Então, Shabbat Shalom para todos. Lucas vai abrir a tela para os cumprimentos iniciais e vamos aí já começar os estudos, né? Lembrando que os comentários, deixa eu só lembrar uma coisa, lembrando que os comentários, tá, devem ser breves, no máximo de 1 a 2 minutos, com o objetivo de acrescentar. Então, quando você, né, que está aqui participando, for comentar, você vai comentar com o objetivo de acrescentar, né? Tá bom? Então, para quê? Porque o nosso objetivo é que o estudo dure no máximo 1 hora e 20 ali, tá? Para não ficar cansativo para os irmãos, tá bom? Vamos lá. Shabbat Shalom, primeiro os cumprimentos de todo mundo, né? Shabbat Shalom. Que todos sejam repletos da bênção do Eterno. Isso aí. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos hoje, né? Mais um estudo abençoado aí. É isso aí, pessoal. Que o Eterno abençoe todo mundo nesse estudo. Amém. Shabbat Shalom a todos. Bem-vindo a essa reunião a qual o Eterno nos convoca. Ele não só ele convocou Moisés convocou o povo e agora o Eterno nos convoca para estarmos aqui reunidos nesse momento de felicidade. Amém. Estamos trazendo a nossa contribuição para o tabernáculo espiritual. Baruch Hashem. Aí, pessoal, então vamos colocar o Rosh Wallace em tela cheia e começar a Parashá? Vamos lá. Beleza. Shabbat Shalom, amados. Que o Eterno cubra de bênção. Hoje é muito bom, tem muito conteúdo, mas como a gente já fala, vocês têm que estudar a Parashá durante a semana, né? E a gente só vai dar os complementos, a gente vai dar um resumo, vai dar uns detalhes que tem às vezes, e nessa tem uns que eu achei interessante, né? Então vamos ver aqui, no início da Parashá, ele vai falar, o Moshe vai falar sobre o sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então, do versículo 1 ao 3, vocês vão ver que ele vai falar, 6 dias trabalharás, né? Ou seja, trabalho aqui é trabalho comum. O Yeshua puxa muito a ideia do, olha, vocês trabalham no templo e ficam sem culpa. Então, ele estava falando justamente isso, que o trabalho é um trabalho comum secular, né? Trabalho criativo, né? Para lucro pessoal. Então, tem que cessar, a Torá fala isso, deixa isso muito bem claro. Não trabalho sagrado, mas o 7º dia será um sábado solene a Adonai. Todos que fizer algum trabalho será morto, essa parte aí será morto, né? Alguém, quando lê, toma um choque. Então, eu fui procurar no Talmud uma referência sobre isso e achei várias, né? Não é à toa, né? Sobre o Shabat. Talmud, no Tratado de Shabat 72, diz assim, morrer significa punição. Significa que a pessoa morrerá por pagamento de dinheiro. Olha aí. A morte é usada no sentido de punição e não de morte literal. Ele será forçado a pagar por inúmeros sacrifícios para expiar o pecado dele e dos outros. Então, ele teria que pagar, né? Não acenderás fogo em vossas casas, fala do fogo de fogueira, certo? Ele tinha que pegar lenha, juntar a lenha era pesado, denotava esforço. Tem vídeos do Moré Fernando já lá falando, né, do Rocha Fernando já falando no canal Catuve sobre isso. Segundo Esforno, ele vai falar o seguinte, embora, de um modo geral, acender uma fogueira não é uma atividade produtiva, ou seja, criativa,
mas destrutiva, visto que é um ingrediente indispensável na maioria das atividades que a Torá proibiu como inadequada para o sábado. Uma delas é não acender uma fogueira. Segundo Ibn Ezra, não é permitido acender fogo para fazer alimentos no dia de Shabat, certo? Então, como é que fica isso, né? Seria acender a fogueira para fazer alimentos, né, no dia de Shabat, certo? Então, juntando a ideia deles, é tá muito claro que era a fogueira, não é a ideia de um fogo de choque, né? Então, se você for para a linha do choque, vocês vão já entrar na halahá, que é a tradição judaica, né? Ela serve para, como a gente estava falando, para você dar uma clareza, entender o pensamento dele, mas tem coisas que são exageradas e Yeshua disse, olha, não concordo com isso porque está dificultando a prática da Torá, né? Então, o que é maior? O que é maior? É a mitzvah ou a halahá? É a halahá? Não, é a mitzvah, é o mandamento que está ali. Então, 6 dias não é para fazer, para fazer trabalho criativo. E me perguntaram ontem, no privado, como é que funciona, onde é que você vê ao redor, onde é que você vê a atuação da prática do mandamento, o resultado. Eu digo, primeiro na sua vida, né? Segundo ao redor. Não tem como você não ver, né? Exatamente. Por quê? Porque, olha, está muito claro. E outro detalhe muito claro é que ele falou que não é para quebrar, não é para violar o Shabat, mesmo para terminar o tabernáculo mais cedo. Então, teve uma pessoa que chegou e disse para mim, não tem templo, então não é para me guardar o Shabat. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Shabat não está ligado ao templo, certo? Não tá. É tanto que está lá em Bereshit. Então, veja que a ideia do Shabat é dar, até, vamos dizer assim, a sexta-feira, antes do pôr do sol, o Eterno dá porção dobrada, certo? Para que você não faça nada no Shabat. Só que a pessoa que inicia, ela está quebrando, porque não sabia. Aí ela toma consciência. Nossa, tenho que praticar. Aí ela planta um Shabat. Estão entendendo? Plantou um Shabat. No outro, ela já vai começar a colher, porque ela plantou. Aí ela planta o segundo, terceiro. E a mitzvah vai funcionando agora, a engrenagem vai rolar. E ela vai começar a abençoar a sua vida. Vai começar a atrair o quê para você? As bênçãos de Devarim 28. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Te alcançarão por trás. Tá certo? Então, eu agora passo para os comentários. Vamos pela ordem? Tá, então eu vou fazer o comentário. Bom, o Rosh Wallace está muito fera nesse assunto, dá para ver que ele estudou bastante essa questão do Shabat, né, meus amados? Então, é muito bom. Gente, um ponto muito importante, Shabat não está ligado ao templo. Shabat está ligado a você cessar a sua atividade. A própria palavra Shabat está ligada a um termo específico, cessar. Então, realmente, o que é mais importante é você cessar a tua atividade que você faz de trabalho durante a semana e no Shabat você se dedicar à sua família, né? A ficar com o Eterno, a estudar a Torá, cantar louvores, né? Fazer coisas que você não faz durante a semana. Quanto ao fogo, muito bem colocado, né? Esse fogo é mais a questão de você acender um fogo usando lenha,
Porque você automaticamente acende o fogo, aquele fogo queima e você destrói também a madeira com o fogo. Então, por isso que é uma atividade, né, ilícita aí, não permitida durante o Shabat, né? Mas eu creio que está um pouco também ligado aí sobre como fala da alimentação, está um pouco ligado também à ideia das irmãs, né? Porque também é injusto o homem fica lá de boa no Shabat e a sua mulher na cozinha cozinhando e lá... Não é isso que o Eterno pensou, né? O Shabat é igual para o homem e para a mulher. Então, é bom, né, que as irmãs que guardam o Shabat, eu acredito que grande parte das irmãs já guardam o Shabat aqui, que prepare o alimento na sexta-feira, ok? No Shabat só aquece, né? Ou então, já deixa tudo preparado para montar só uma alimentação mais rápida no dia de Shabat, para que você possa desfrutar das horas do Shabat, possa se dedicar a coisas importantes, né? Como fica com a sua família, conversar com seu marido, discutir a paraxá, estar ali com seus filhos, tocar um violão, adorar o Eterno, coisas que realmente vão, o quê? Edificar, vão aproximar você do Eterno nesse dia que é tão especial. Isso aí. Sobre a questão do Shabat, a questão do fogo, nós falamos que o Fernando vai explicar muito bem, né? Esses pontos, a gente sabe que o Shabat, ele realmente não está ligado. Essa paraxá vai passar, ele vai falar sobre a construção do tabernáculo, mas o Eterno já começa dizendo, olha, vocês vão construir o tabernáculo, mas o meu Shabat é a parte disso. No Shabat vocês não vão trabalhar. No Shabat vocês não vão realizar esse trabalho de construção, esse trabalho criativo. Vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo. Tá? Então aí a gente vê a importância do Shabat, né? Assim, para acrescentar algo diferente, o que a gente pode ver, pessoal? O Shabat, o tabernáculo, o objetivo do tabernáculo era que o Eterno habitasse dentro de nós e entre nós, né? O Shabat, a gente pode ver que ele, assim como o tabernáculo é um santuário, o Shabat também é um santuário. O Shabat é um santuário no tempo, tá? O Shabat é um santuário no tempo, é um dia que você separa na tua semana, é um santuário que você faz ali, para, assim como o Fernando falou, você vai se dedicar ao Eterno, para as coisas dele e para a tua família. É o tempo que você vai, não só, você vai descansar, você vai louvar o Criador, você vai passar um tempo com a tua família, vai conversar com eles, você vai mudar as coisas que você vai, até mesmo os assuntos que você vai conversar dentro da tua casa, você vai cuidar para que tudo isso esteja voltado para, sabe, para o Criador, para a tua família, não para preocupações, não para dívida, para trabalho. Então, ele é um tempo que você vai tratar como se fosse um santuário. Você vai até o santuário para você lidar para você lidar com as coisas do Criador. Ali dentro do santuário, dentro do tabernáculo, você tinha que agir de uma maneira, né? Você tem que se portar realmente, você está servindo ao Criador ali. E o Shabat, ele é esse santuário dentro da nossa semana, tá? Então, o objetivo do Shabat é o mesmo, o Eterno vai habitar junto com a gente, ele está mais próximo de nós. Amém? Amém. E somos hoje, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E aí vem Gênesis e diz para nós, né? As Escrituras nos diz, olha, Deus criou o homem no sexto dia e no sétimo ele descansou. Foi a obra maior dele, para que todo homem tivesse acesso e dominasse toda a criação anterior dele. E se você levar nessa linha de pensamento, então está aí uma oportunidade de você entender que Deus nos criou, né, justamente no último, né, no sexto dia, e ele descansou no sétimo. Então o templo que ele nos edificou é essa que hoje temos aí, né, esse nosso, eu queria achar uma palavra aqui, mas infelizmente fugiu agora, estava aqui com ela, mas enfim, amados, é bem isso mesmo, sabe? Levamos isso para o nosso entendimento, né? A criação, somos a criação de Deus, uma criação perfeita, assim como o templo também dele, ele criou um templo perfeito. Amém. Só um comentáriozinho antes do Rosh continuar. Estou vendo aqui alguns comentários que diz que não consegue ainda guardar o Shabat porque mora com os pais, né? Ou ainda não tem a sua própria casa. Continue fazendo da maneira como você pode. Quando você estiver casado com a sua casa, você vai fazer de maneira completa para o Eterno, né? É como quando a gente está aprendendo o hebraico. A gente aprende uma letrinha aqui, vai aperfeiçoando um pontinho aqui, outra daqui a pouco a gente já está lendo em hebraico. Então, o Eterno vai ver o teu esforço, tá, meu irmão? Restauração de Yahuwah. O Eterno vai ver o teu esforço. Continue fazendo aquilo que é possível. E daqui a pouco, o que é impossível para você, o Eterno vai tornar possível também. Bom, perfeito os comentários aí. Vi aqui a Grace
falando que o Eterno cobrou obediência, né? Já falou, quero sua obediência, porque o justo viverá pela fé. E também a prática do Shabat, você não precisa dizer, olha, eu vou guardar o sábado, né? Simplesmente você pode dizer, hoje eu tenho algumas falas de Marranos, que ele dizia, hoje eu não estou afim, né? Então, alguns Marranos, eles falavam isso, que são Bnei Anussim, filho dos forçados, mas eles eram os Anussim mesmo, né? Os Anussim mesmo já usavam isso, né? Então, eles já chegavam e diziam, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou, né, podendo, né? Então, teve uma situação que, no Shabat, uma irmã de uma denominação evangélica chegou para mim e disse assim, me leva ali na igreja, eu dou o dinheiro. Seria trabalho. Eu digo, Senhor, e agora? Ela não vai entender, né? Aí ele disse, não recebe o dinheiro e dá uma doação. Então, eu não recebi e fiz isso por amor, por uma doação, e estou colhendo até hoje, né? Então, realmente, tem formas de você fazer. Então, o Shabat é algo que você deve ir guardando aos poucos. Não precisa guardar no início com tradição. Se você está querendo guardar com tradição na casa do pai e da mãe, não vai dar certo no início. Mas, posteriormente, quando virar um hábito, você vai adicionando na sua casa as tradições, porque realmente tem tradições que são muito boas, tá certo? Então, continuando aqui, vamos falar aqui mais um pouco sobre a questão do trabalho, né? O Rashi já vai falar, 6 dias podem o trabalho seja feito. Ele intencionalmente menciona a eles a proibição que é referida ao sábado antes do comando sobre a construção do tabernáculo, a fim de intimar que não anular ou substituir o Shabat, né? Tá em Mehilta, Rashi e Ishmael, 35:1, parte 1. Então, também vem as ofertas, no versículo 4 ao 19, ofertas para Adonai. Esfurno, ele vai falar, as contribuições não podem ser forçadas. Olha, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, na época da Torá, lá na época da lei, quem é dispensacionalista fala assim, muito, você já identifica, né? Na época da lei, né? Estamos debaixo da graça, não debaixo... Então, tudo isso são frases dispensacionalistas. O que acontece? Quando eles dizem isso, eles dizem, naquela época tudo era forçado. Eu faço. Não. Aí eu mostro esses textos, né? Aquele que o coração foi movido, olha só que lindo, aquele que o coração foi movido. Então, vocês estando em uma carralo, a pessoa, o Shabat é leve, exato. Yeshua disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Com quem ele aprendeu? Gente, está na Torá, está tudo isso na Torá. Então, é leve. Então, veja, nós por estarmos aqui, né, no Brasil, na diáspora, já alivia mais, mas não quer dizer que a gente vai se acomodar. O Eterno está vendo a intenção. Então, o que acontece? Quando a pessoa vê essas frases, nossa, ele está dizendo aqui aquilo que eu senti vontade. Eu digo, isso. Aquela pessoa que sentir vontade, eu pensava que era obrigado. Eu digo, tá pensando errado, está aqui, ó. Então, a oferta não poderia ser forçada. Não poderia, de forma nenhuma. Então, ele fala aqui, só faltou, quando veio, havia até um rabino falando, veio tudo, prata, ouro e tal, e Moshe disse, para, né? Para, tem excesso. Mas tem algo interessante. Quando Moshe foi falar, desses materiais tinha em excesso. O que é que apareceu na visão de Moshe que estava faltando? A Torá, na palavra do Eterno, vai dizer, os príncipes deram, os líderes de tribo deram pedras preciosas.
Olha aí que tem algo aí. Por que é mencionado ouro, prata, bronze? A pedra preciosa não vale mais do que realmente chegar e dizer que o ouro é que vale mais? Não. A pedra preciosa não vale mais? Pronto. Por que está mencionando a pedra preciosa no final? Segundo o rabino, é muita preguiça foi para trazer essas. Foi muito moroso, foi muito demorado. Disseram, não, deixa para lá, depois a gente dá as pedras. Se Moisés ainda precisar, a gente vai dar as pedras preciosas para o templo. Então, tem muito disso hoje. As pessoas não estão querendo mais ajudar. E continua você tendo que, principalmente agora que antecede a festa de Purim, você tem que aumentar, a gente vai fazer sobre isso, tem que aumentar a sua generosidade. Então, veja, está falando aqui para você ser generoso. E aí os príncipes chegaram e disseram, vamos dar, e cada tribo trouxe uma pedra para colocar no éfode. Então, vejam aí que tinha que trazer. A prontidão do povo para trazer as ofertas. Do 20 ao 29 do versículo, vai falar que aqui aconteceu que os príncipes, líderes de tribos, trouxeram, mas porque só veio no fim, é aquilo que eu falei. É muito moroso, porque vale mais quem dá voluntariamente, mas era necessário isso. Pediram para trazer as pedras e eles demoraram. E por isso a Torá ensina que maior é a oferta com amor, voluntária, da viúva que trouxe um quadrante, né? Não trouxe muito à vista de quantidade, né? Mas a Torá já ensina que a viúva deu tudo o que tinha. E Yeshua diz, esta viúva deu mais que todos. Da onde é que ele tirou? Dessa paraxá. Né? Dessa paraxá, justamente dos materiais menos preciosos, voluntários, do que aqueles que foram pedidos para o éfode. Né? Então, tem que ver. Você, quando for fazer algo, Shaul, mas conhecido como Paulo, ele vai dizer, faça tudo com amor. Tem que ter amor. Você é o templo do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, do Espírito de Deus. Então, você agora tem que entender que tudo que vem através do seu corpo tem que ser por amor. Ou seja, por hábito e não por amor. Às vezes a pessoa diz, eu não vou levar, mas por hábito, né? Mas essa viúva deu mais que todos no valor do céu, né? Então, aqui, eu já vejo que tem alguns detalhezinhos que a pessoa, eu vi nessa paraxá, que tem que ter voluntariedade, tem que ter amor em tudo, né? Eu passo agora aos comentários para a gente continuar depois. Duas coisas que é importante destacar ainda, uma coisa a respeito do Shabat, amada, que o Shabat, ele é um mandamento pessoal, de cumprimento pessoal. O que é isso, irmão Fernando? Você vai cumprir o Shabat da maneira, dando o seu toque pessoal, entendeu? Eu não posso dizer lá para o Rosh Wallace que ele vai passar o Shabat todo tocando violão, não posso dizer para o Lucas que ele vai passar o Shabat todo estudando a Torá. Não sei o que eles vão fazer no Shabat, eu sei o que eles não podem fazer, né? Que eles têm que cessar a atividade do trabalho deles, mas tem um toque muito pessoal, o cumprimento do Shabat envolve um toque muito pessoal, uma escolha muito pessoal, né? E em relação às contribuições do templo, a gente vê, o que a gente vê ali? Ouro, pedras preciosas, coisas que até hoje significam muito, né? Você pode ver que quando a própria moeda de um país ela fica incerta, eles correm para investir em ouro, né? Correm para investir em pedras preciosas, mas isso está muito ligado à disponibilidade de doar, né? Eu creio que o Eterno ali estava fazendo um teste com eles, né? Assim como no primeiro momento eles tiraram as argolas de ouro para fazer aquele bezerro de ouro, agora o Eterno está pedindo o melhor deles para que fosse investido ali no Mishkan. Inclusive, eu vou fazer na minha participação aqui, vocês vão ver que existe algo por trás disso, existe um mistério muito grande a respeito dessas doações, que eu vou comentar ali na parte da Haftará, mas isso vai ser mais
mais adiante. Vamos lá. Fazer. Isso aí. Aproveitando esse gancho do Shabat que o Fernando falou, é com o mesmo objetivo das ofertas que o pessoal fez aqui, né, de coração aberto, com o coração disposto, sendo comovido, é a tua intenção que o Eterno vai ver, tá? Então, Shabat, exatamente como o Fernando disse, a gente sabe o que a gente não deve fazer, mas dentro daquilo que você pode fazer, você vai escolher como você vai fazer e o que você vai fazer, e você vai tentar sempre fazer o melhor que você pode, tá? Então, muitas vezes você tá junto com a tua família, a sua família não guarda o Shabat, por exemplo, é o meu caso. Às vezes a sua família não guarda o Shabat, você não vai conseguir, muitas vezes, fazer uma oração junto, em família, por exemplo, às vezes você consegue, às vezes não consegue, percebem? Mas o importante é a sua intenção, você está tentando fazer o melhor que você pode, tá? Esse coração disposto é a mesma intenção que o povo deveria dar às ofertas aqui no templo, tá? Então, assim, eu vejo essa questão das ofertas, vendo o momento em que o povo estava, né? Na última paraxá, a gente viu aquele momento do bezerro, a gente viu o pecado, a idolatria que o povo cometeu, né? A gente viu o arrependimento do povo, viu Moisés intercedendo pelo povo, porque o Eterno estava disposto a acabar com, tá? Então, por conta da intercessão de Moisés, o povo foi, né, de certa forma, foi perdoado. O Eterno recebeu o povo de novo como o povo dele. Então, aqui nesse momento, no início da construção do tabernáculo, muita gente ainda estava com o coração arrependido, né? Por mais houve um tempo de lá até aqui, houve um bom tempo, Moisés ficou muito tempo conversando com o Eterno, né? Mas aqui o povo estava com o coração arrependido. Então, o povo chega nesse momento tendo uma oportunidade, né, de contribuir, de fazer algo bom para tentar compensar pelo menos um pouco do erro que eles cometeram. Então, eu tenho certeza que isso incentivou muito, né, o povo a contribuir muito mais. Chegou um momento ali no capítulo 36, a gente vê que o povo estava dando mais do que necessário. Moisés teve que dizer para eles, fala para as mulheres que elas não devem apresentar mais ofertas, porque já tem muito mais do que o necessário. Então, esse coração disposto, né, essa disposição em você contribuir, tem que estar envolvido nisso aí também, pessoal, o nosso arrependimento, o nosso coração arrependido, tá? E você perceber, você conseguir enxergar o amor que o Eterno tem por nós, tudo que ele faz por nós, a misericórdia que ele tem por nós, tá? E tudo isso deve servir de combustível para você fazer o melhor que você pode, tá? Então, tá diretamente ligado essa disposição com a questão de você estar com o coração arrependido e fazer o melhor que você pode em tudo, em todos os mandamentos. Você pode não conseguir fazer perfeito, mas você vai fazer o melhor que você pode e o Eterno vai enxergar essa intenção no teu coração. Amém? Amém. Vou chamar a atenção aqui, meus amados, para duas situações aqui. Primeiro é a questão da Carral ter o seu regimento interno. E muita gente, às vezes, acaba colocando a disciplina da palavra de Deus junto com o regimento interno da Carral e mistura tudo e no fim fica uma coisa pesada. Vocês estão me entendendo? Como é que, né? Fica uma coisa desencontrada, posso, não posso, isso é da Bíblia ou é da igreja, enfim, tem essa situação. E quanto à questão dessa prova, né, de levar, tem uma fala muito que resume tudo isso. O amor, ele é entrega, tá? Ele não é um sentimento. Então, quando você ama, realmente o Eterno te convoca, com certeza, tu se entrega, né? E aí tu faz o teu melhor, né? Mesmo achando que tu está fazendo pouco, mas ainda tu faz o teu melhor, porque ali está o amor colocado diante do Eterno. E, irmão Wallace, eu acho que os príncipes lá, assim como muitos aqui, tiveram um pouco de ciúme, porque Moisés lançou a palavra ao todo o povo e não foi dirigido, falou a eles assim, olha, né, vocês aí, príncipes, venham cá primeiro, né? Então, eles ficaram, deu um ciúminho ali, né? E aí eles demoraram até levar, né? Deixa o povo ir, já que Moisés chamou o povo, não falou pra gente, mas eles não entenderam que realmente Moisés falou com todos, porque todos, independente do cargo, independente do que faz, todos nós estamos alinhados com um Deus e somos uma base. Então não tem assim ou assim, somos uma base, né? Amém? Eles eram líderes de tribo, né? Eles eram líderes de tribo. Então, era normal chamar primeiro os líderes de tribo, mas acontece mais ou menos assim. Olha, a gente vem depois, deu aquele orgulho, aquele ciúme, né? A gente vem depois, é como se eles dissessem, o cheque em branco, o que faltar a gente dá, né? Mas eles só vieram depois, então, sabe, vieram muito
sem voluntariedade. Era para eles estarem observando. Na igreja evangélica fala muito assim, obreiro. Então, o obreiro tem que estar prestando atenção. O que está faltando? Né? Então, muitas das vezes, na minha época, quando eu queria ajudar, eu dava o que estava precisando e o que estava faltando. Teve uma época que eu, observando, estava faltando um depósito de copo. Né? Depósito de copo. E eu comecei a perguntar, pastor, está faltando o quê? Ele disse, está me dando uma dor de cabeça com aquela lixeirinha pequena. Um depósito de copo é justamente o que está precisando. Aí eu chegava com um depósito de copo. Então, aquilo, né, todo mundo dizia, nossa, melhorou e tal, o copo vão ficar tudo organizado, é só embocar agora, né? Infelizmente, tem gente ainda que coloca com água, né? Mas quando derrama, vem na mão, né? Mas faz parte, né? Então, vamos continuar aqui. O Bezalel, ele é o filho de Uri, né? De Uri. Ele era um gravador de pedras. Inclusive, passar nessa novela dos 10 Mandamentos, né? Ele está falando ali que novela, eu creio que seja só o sistema de capítulos. Porque ali está falando da Torá. Só que não fala numa visão judaica. Eu vou falar numa visão cristã da Escritura, né? Mas, mesmo assim, o gravador de pedras poderia ser uma função louvável. Não sei se vocês tiveram muito essa visão, mas tudo que falava de fazer imagem, de gravação e tal, passava uma ideia de que era negativo, mas você veja que teceram figura de romães, não era para adoração, teceram figuras da arca, né? Os querubins, não era para adoração, entendeu? Era para adorno. Era adorno. E o Eterno aparecia entre os querubins, né? Então, quem era ali? Era os querubins ou era o Eterno? Era o Eterno que era para ser adorado. Moisés também, no capítulo 36, do versículo 2 ao 13, vai falar o que é o povo, eu estou dando um resumo, com mais generosidade, né? O povo trouxe mais que o necessário, menos as pedras para o éfode. Então, Moisés sinalizou aos príncipes, dizendo, tragam conforme o restante. O Eterno também falou para mim, por esses dias, que nós devemos cumprir a nossa palavra, aquilo que a gente dá, muito importante isso, porque a língua nossa é uma caneta. Prestem bem atenção, estou deixando isso gravado para vocês assistirem quantas vezes for necessário. A nossa boca é uma caneta, então você tem que ter a palavra de honra de um servo de Yeshua. Você tem que cumprir suas palavras, seus compromissos, senão dá uma satisfação. Apertou um pouquinho, olha, apertou um pouquinho, mas toma parte e o próximo deixa para o próximo mês que eu vou quitar. Eu já não vou comprar mais nada por enquanto para ser quitado. E assim você tem que cumprir sua palavra, você tem que dar uma satisfação para a pessoa, que a pessoa também está precisando. Então, toda palavra que é dada gerou um compromisso diante de Deus. Quando se quebra, paga-se uma penalidade, vamos dizer assim. Então, as cortinas das cobertas e as tábuas, do 14 ao 34, né, fala de não pode ser, a presença do Eterno não pode ser exposta e banalizada. Isso é muito importante. Não pode ser exposta e banalizada. Apenas aqueles que se conservam no lugar. O que Yeshua disse aos discípulos? Olha, permaneça no mesmo lugar até que do alto seja revestido de poder. Até que venha a Shekhinah, venha a presença, né? Então, estavam fazendo o que ali? Orando, buscando, né? As tábuas, as estacas, que é tábuas, destacam os princípios do Eterno para a humanidade. Então, às vezes a pessoa olha muito a Torá, eu não sei se vocês prestaram atenção nos comentários aqui, as pessoas, mas preste atenção à sua volta. Muitas pessoas veem muito obtuso assim a Torá. Ai, não matarás feiticeira. Isso daqui não pode ser praticado? Pode. Mas o princípio quer dizer o quê? Não matar, certo? Punirás a feiticeira, punirás a feitiçaria. Como? Você não chegando lá. Você não indo até ela.
entendeu? A gente acabou de ver aqui nessa paraxá que morte é punição, às vezes, por pagamento. Então, não pode, mas ela não quis se arrepender, manda para fora. Olha, não pode ter feiticeiro na sua casa, não pode ser feitiçaria dentro de você, certo? Quer um exemplo de feitiçaria? Amuletos, vou usar isso para proteção. Aí é complicado você falar em consonância com a Torá. Outra coisa também, amuletos, estou procurando a palavra aqui, mas tem mandingas, né? Simpatia, chegou. Simpatias. Não vou botar a vassoura atrás da porta para fulano ir embora. Entendeu? Tem gente rindo já aí. Uma volta já está rindo, meu irmão. Mas tem esses tipos de coisa, vocês não veem isso, não? Tem essas coisas. Coloque uma espada de São Jorge na frente da casa, porque vai atrair, vai proteger você de inveja, pelo amor do Senhor. Você pensa que eu me criei nesse... Tem que praticar a Torá. A Torá é o seu escudo. A obediência ao Eterno é o seu escudo. Eu passo aqui aos comentários, porque está muito engraçado, viu? O Eterno trouxe isso. Esse ainda não é tão problemático, mas não sei se vocês sabiam, quando eles faziam aquela adoração ao deus Maloque, né? Até de onde vem a palavra Moleque, você não deve chamar o teu filho de Moleque, porque é a derivação da palavra Maloque, né? Eles pegavam o primogênito, queimavam e pegavam as cinzas e enterravam na frente de casa para trazer prosperidade, tá? Isso era uma prática pagã, né? Mas, gente, Rosh Wallace falou que as cortinas protegiam, que a glória do Eterno não vazasse, né? Não fosse para o lado externo. Amado, tudo que é santo é feito de forma preservada, né? A intimidade que você tem com a sua esposa, você faz entre quatro paredes. As melhores orações que você faz ao Eterno, você faz no seu quarto, escondido, né? Então, há uma necessidade da preservação, né? Tudo que leva a uma santidade requer uma preservação, requer um acatamento, não é de qualquer maneira que você faz. Então, esse é o meu comentário aí dessa parte do Rosh Wallace. Aproveitando esse gancho que o Rosh Wallace estava falando, né? Esses costumes... Lucas, deixa eu só mandar um abraço aqui por um pastor, na verdade ele é um Rosh, que eu gosto muito dele, ele está aqui, eu esqueci de mandar um abraço dele. Pastor Luiz Oliveira, um abração, um beijão no teu coração, tá? Shabbat Shalom, faz tempo que eu não converso com ele, mas é um homem do Eterno também. Desculpa aí, Lucas, pode continuar. Shabbat Shalom, pastor. Então, pessoal, aproveitando esse gancho, né, que o Rosh Wallace tocou nesse ponto das mandingas, por exemplo, um ponto que eu vejo muito também, que segue o mesmo princípio, é essa coisa de azar e sorte, sabe? Pessoal, tem isso de azar e sorte, tudo é o Eterno, tudo é o Criador. Se você está de acordo com ele vai te favorecer. Se você não está, ele não vai te favorecer. As pessoas ficam ocupando azar, sorte, vou fazer tal coisa para dar sorte, vou fazer tal coisa para dar azar. Pessoal, tudo é obediência ao Criador, tudo é você estar alinhado com o Criador. Se você estiver fazendo a coisa certa e ele estiver com você, as coisas que você está fazendo vão dar certo, por causa dele, tá? Então a gente precisa sempre estar atento. Às vezes a gente está com algum problema na nossa vida, esse problema não se resolve, você não vê a solução, isso aí você está arrastando, carregando aquele peso já faz tempo. Você fica, nossa, quando é que isso vai passar? Só que você não para pensar, será que eu estou fazendo coisa errada? Será que eu preciso consertar algum ponto na minha vida? Será que Deus não tá me deixando sofrer isso, passar por esse problema, para tentar me ensinar, para tentar abrir o meu olho, eu preciso me corrigir em tal ponto? Muitas vezes é isso, tá, pessoal? Então, a gente tem que se atentar à palavra de Deus e tentar entender o que está acontecendo na minha vida aos olhos dele, aos olhos das Escrituras. Tá? Não ficar contando com sorte, com azar, com simpatia, né, pessoal? Só, se não está na Escritura, a gente não vai ficar perdendo tempo com essas coisas, tá? É simples, a Torá é muito simples, muito direta, é o Eterno que conduz a tua vida, bem? Deuteronômio 28, coloca a bênção e a maldição diante de ti, né? A bênção se tu obedecer. Então, a bênção é condicional. Pronto, essa é a... Né? Uma volta. Eu só queria dizer às mulheres que estão nos vendo e nos ouvindo que a nossa participação como homens é tão igual quanto a delas. E a delas é tão igual quanto a nossa. Então, não há um desequilíbrio aí, né? E sabendo que a gente sempre chama aqui em casa, né, que a mulher é a coluna, né? A coluna da casa, coluna de oração.
E essa importância da mulher nesse papel, né, dentro da sua própria casa, no meio no seu trabalho, sabe? Esse templo vivo aí é muito importante para que toda a palavra de Deus esteja levada a todos os lugares, né? Então, mulheres, eu agradeço a vocês porque vocês estão aqui e que façam a sua contribuição de coração, porque o Eterno se agrada muito e nós agradecemos. Sim. Para concluir, então, aqui, a Paraxá, minha parte na Paraxá, eu vou falar dos véus até o átrio, bem rapidinho. Os véus significa, no 35 ao 38, os versículos, o véu significa o caminho que está aberto para todos, desde que firmem as colunas da verdade e da santidade, ou seja, não poderiam entrar na presença do Eterno de qualquer jeito. Contava 7 passos, depois de passar o véu, 7 passos de frente para a arca, e ficava-se de lado para fazer as oferendas. E quando saía de frente. Quando passava-se os véus na frente, é que ele dava as costas, porque para o Eterno ninguém dá as costas. Então, dar as costas é escarnecer, certo? É zombar dos princípios dele. Ninguém faz isso sem consequência. A arca e o propiciatório, a arca nós sabemos que representa a presença de Deus, né, do Eterno. O propiciatório aponta para Yeshua, que é a nossa propiciação, né? Está lá em 1 João, né? Yohanan, Aleph Yohanan 2, versículo 1 e 2. A mesa é o apoio para o pão da presença, que tinha 12 pães ali, representando as 12 tribos de Israel, ou seja, todos têm que dar a sua contribuição. O castiçal da luz da vida, da vitória contra as trevas, né, que é a luz da vida, simboliza também as bênçãos sobre todos durante os 7 dias, também simboliza as 7 carraus, né? Então, as 7 congregações, as 7 igrejas do Apocalipse, ela estava representada também pela menorá, né? Então, veja que realmente tem essa parte da luz, ele diz, vocês são luz. Então, se eu sou o templo, eu devo ser luz na vida de alguém. Amém. O altar do incenso, do 25 ao 29, simboliza as orações oferecidas pelo sacerdote, que eram, pasmem, mediadores. Nos nossos irmãos do judaísmo moderno, diz, não tem mediador. Mas na Torá mostra diferente. Diz, olha, fale tu, Moshe, conosco, mas não fale Deus conosco. Mas ele fala através de você. Mediação. Né? Mediação. Simboliza os mediadores entre Deus e os homens, apontando já para o Mashiach, né? E para nós, Yeshua, cumpriu tudo que era para ser cumprido na primeira vinda. O altar do holocausto e o átrio, né? O altar do holocausto, Yeshua deu em holocausto a última respiração, até a última gota de sangue, para fazer expiação, para tomar o nosso lugar, para ser substitutivo, né? E para me encerrar aqui minha participação, o átrio é um símbolo da redenção, apontando para o Mashiach. Tá bom? Eu passo aqui para os comentários, já agradeço minha oportunidade com relação à Torá. Eu sempre digo, tem pessoas que se preocupam porque dão demais, né? Ou porque dão de menos. O sistema do Eterno é proporcional, né? Que bom que você é abençoado. Se você é abençoado e você consegue contribuir mais para o reino do Eterno, ótimo, ótimo, né? Se você hoje dá você ajuda com um sacolão, daqui a pouco você consegue dar 10, ótimo, que bom, o Eterno está te abençoando, você está abençoando a vida das pessoas. Lembrando que sempre deve considerar os níveis de Sedaká, né? O mais elevado é quando você dá, a pessoa não sabe quem deu, né? E você ainda não sabe para quem está doando. Esse é o nível mais elevado de Sedaká que existe, né? Então, amados, que possamos ter um coração assim, sempre aberto à contribuição, né? Até essa semana eu conversava com um irmão com as palavras de Yeshua, né? Ah, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Mas quando, Senhor, nós fizemos isso? Cada vez que fizesse qualquer um dos meus pequeninos, estavas fazendo para mim. É isso que Yeshua nos ensinou. A nossa porção dos estudos nazarenos hoje também vai tocar muito nesse ponto, nessa questão
de você servir o teu próximo, de você estar sempre ali servindo com o coração disposto. Então, você faz isso com o Eterno, né? Quando perguntaram para Yeshua qual que é o maior mandamento, ele diz: ame o Eterno de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, você, tanto para o Eterno quanto para o teu próximo, você vai fazer de todo o coração, seja para dar uma contribuição para servir o Criador, seja para ajudar o teu irmão, tá? Então, você tem que colocar a necessidade do teu irmão. Muitas vezes, assim, a humildade, você colocar a verdadeira humildade, é você pôr a necessidade do teu irmão acima, até mesmo acima da tua, tá? E você ajudar de maneira disposta, não para ganhar algo em troca, não para ganhar reconhecimento, mas porque você está vendo aquela pessoa precisando de ajuda, então você vai ajudar. Não é justo que você tenha e o outro não tenha, não é justo que você esteja comendo, bebendo e tanta gente no mundo passando fome, entende? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode para poder compartilhar com nossos irmãos, né? A Torá diz pra gente que é nossa obrigação cuidar das pessoas, dos pobres, né? Daqueles que estão passando necessidade na nossa cidade, no local onde a gente vive, tá, pessoal? E sobre essa questão do tabernáculo, né? Só para concluir, o tabernáculo aqui, no final da paraxá, ele vai falar sobre cada um dos itens, né? Como a gente já tinha comentado algumas paraxás atrás, o tabernáculo todo tem uma simbologia específica. Cada item tem uma simbologia. Vão haver itens ali que vão representar nós mesmos, né? A gente tinha falado lá da questão da madeira de acácia, né? Aqui ele vai falar das paredes, vai falar, né? Vai explicar como é que elas funcionariam. Então, cada tábua de madeira para a parede do tabernáculo ia ser conectada uma a outra, né? Cada uma dessas tábuas tem uma representação específica. Todo o tabernáculo ele vai mostrar que o Eterno quer habitar dentro de nós, né? Ele vai representar esse santuário que é o nosso corpo também. Tá bom, pessoal? Eu estava vendo um estudo, só para encerrar, eu estava vendo um estudo muito interessante do Rabino Zandona, né? E ele fala sobre essa questão do tabernáculo. O tabernáculo, ele é o templo, certo? O Eterno vai habitar ali, simboliza também o templo que o nosso corpo deve ser. Mas o que é interessante a gente ver no tabernáculo? Ele é feito para ser móvel, ele é feito para estar o tempo inteiro em constante movimento, ele não fica estático no lugar. A mesma coisa deve ser o nosso espírito, a nossa fé. A gente deve estar sempre em constante movimento, buscando melhorar, buscando fazer melhor. Né? A gente tocou nesse ponto no começo da paraxá. Hoje você vai fazer o melhor que você pode, e amanhã você vai tentar fazer melhor, e melhor, e melhor. Você vai estar sempre nesse aprimoramento espiritual. Você não vai parar num ponto, agora eu já estou guardando os mandamentos, eu já estou guardando o Shabat, eu vou parar por aqui. Sempre vai haver mais, né? Eu lembro até de algo que o Fernando estava dizendo, né, em uma live que ele gravou pouco tempo atrás. Depois você vai aprender, você vai fazer, você vai melhorar a tua vida, depois você vai passar isso para frente. Você vai ajudar, você vai explicar, vai ensinar outras pessoas, vai instruir os outros, tá? Então, assim como o tabernáculo, a gente tem que estar sempre em movimento, sempre em aprimoramento. O Eterno requer isso da gente, né? Ele não está dando essa revelação para a gente guardar no nosso coração, passar uma chave ali e vai ficar guardado ali. É para a gente compartilhar, levar isso adiante. Amém, irmão Val? Amém, meus amados. Já falaram tudo. Pode continuar. Haftará? Haftará? Amém. Haftará, então. Haftará que está em 1 Reis. Opa, microfone. Só para fazer um friso aqui. A Viviane está perguntando, mediadores? Sim. Eles representavam, assim como Moshe, isso, os mediadores, né? Faziam aquela mediação. E Moshe fez esse papel, né? Fale Deus com vocês. Então, os sacerdotes mediavam nessa questão de se apresentar ao Eterno no lugar da pessoa. Né? Sim, perfeitamente personificado em Yeshua, né? Maior a perfeição do mediador, né? Até um texto que diz, há um só Elohim e um mediador entre nós, né? Então, Yeshua é chamado realmente aí de mediador. Bom, a Haftará está em 1 Reis 7, 40, 50, né? Vou fazer uma pegada só, depois já abro os comentários de vocês. É de forma simples. Assim como houve a preocupação com a construção do Mishkan, né? Em cada detalhe, quando Salomão foi construir aí o templo, ele também teve essa mesma preocupação. O que Salomão queria? É que as pessoas, ao entrassem naquele lugar, eles pudessem olhar aquela beleza e glorificar ao Eterno. Né? Então, eles olhavam aquela beleza, cada detalhe do templo, e glorificavam ao Eterno. Apesar de estar escrito que o Eterno não habita em templos feitos por mão humana, e aqui eu até traço um paralelo, porque a mais perfeita adoração ao Eterno, enquanto instituído um local de adoração e de apresentação dele para com o povo, essa mais perfeita manifestação ocorria no Mishkan. Tá? O templo,
você pode ver que quando começa o templo, começa a ter problema de corrupção, sacerdote, a negociação, né? Eles já deixavam animais ali para o pessoal poder comprar, para poder oferecer em sacrifício. Então, algo que Yeshua condenou, né? Porque ele pegou o chicote e deu no lombo dos caras que estavam lá, fizeram da casa do meu pai um comércio, né? Então, não que fosse errado fazer adoração e fazer o sacrifício, né? Era correto, mas não da maneira como ele estava fazendo, né? Levando já para o lado comercial. Agora, aqui tem uma figura bem interessante, a figura de Irã, né? Que era o rei de Tiro. Né? Irã é muito citado, sabe onde? Na maçonaria. Né? Se você quiser entender um pouquinho do que é a maçonaria, leia um pouco sobre a construção do templo, né? Tem ali do que cada um era encarregado, eles tinham como é que eles sabiam qual grupo cuidava de qual grupo, né? Que construiu o templo através de palavras passes. Então a pessoa ela ia lá e se apresentava para pegar uma comida para alimentar a sua equipe. Então ela tinha uma palavra que ela falava. Então pela palavra que a pessoa falava, ele dava uma determinada quantidade de comida que ele sabia que aquela pessoa era responsável por um determinado grupo, né? Então, tem até uma história do Irã, porque Irã foi morto, ele não revelou uma palavra, eles queriam saber a palavra, Irã foi morto por causa disso. Até hoje eles falam aí na maçonaria em fazer justiça pela viúva e pelo órfão, né? Então, é só vocês lerem um pouquinho sobre a história da construção do templo, que está intimamente ligada aí à figura de Irã Abif. Bom, o templo, como a gente sabe, destruído aí no ano 70, nunca mais voltou a ser construído, né? Yeshua falou que isso ia acontecer, né? Ele falou, aquele que está no telhado não desça, mas fuja, né? Para o monte. E isso realmente aconteceu. Teve judeus que morreram agarrados ali dentro do templo, que não saíram, preferiram a morte. E o que sobrou dele? Sobrou lá o que a gente conhece hoje como Kotel, né? Onde ainda, se você um dia tiver oportunidade, né, Baruch Hashem, eu tive a oportunidade de estar lá, a presença do Eterno é muito grande ali. Tem uma sinagoga bem do lado do Kotel, os judeus ficam fazendo orações direto, você entra lá, você se arrepia, é muito forte a Shekhinah, né, a presença do Eterno ali naquele lugar. O Kotel mesmo é um lugar onde, se você tiver intimidade com o Eterno, você chora e chora muito, né? Estou lembrando aqui até do momento que eu estive lá, nossa, chorei muito, porque a gente sente muito ali a presença, né? Então, tem ainda o muro, né? Até falado aqui, esse muro, o muro das Lamentações, talvez hoje possa ser denominado Muro do Reencontro, que realmente é um lugar onde pessoas do mundo todo, né, que conhecem o Eterno, praticam a Torá, praticam os seus mitzvot, eles vão naquele lugar para orar, porque é o único pedacinho ali que sobrou, que está ainda edificado do templo, tá bom? Vou deixar os comentários com vocês. Rosh Wallace, abriu o microfone, Rosh Wallace. Fechado. Pela sequência, né? Isso. Eu vejo muito assim, quando as pessoas pegam a passagem de que alguns sacerdotes se corrompiam, por exemplo, na construção do templo, teve uma pessoa que chegou, eu não me lembro agora a pessoa que falou isso, mas ele disse assim, olha, eu estou passando dinheiro para vocês, sacerdotes, e vocês não estão passando o dinheiro para a construção das coisas. Vocês não estão passando. E era como que passasse a ideia de que eles eram ocupados, não dava para eles fazerem o serviço da tesouraria. Aí eles, então eu vou tirar agora de vocês. E eles disseram assim, não, a gente acha bom. Então as pessoas não leem um texto desse que eles disseram, não, a gente acha bom que tira o dinheiro da gente, né? Mas pega esse texto e fala, tá vendo? Eles estavam roubando, mas não leu todo o texto, o contexto completo. Não, eles eram ocupados, não estavam querendo fazer. Então, eu vejo que quando você vai para um local sagrado, você vai sentir a presença do Eterno, com certeza. Certo? Mas você tem que prestar muita atenção nisso. O local, se, como o Fernando fala, sente a presença, eu ainda não tive o prazer de ir lá, mas a gente vai. O que acontece? Quando você sente uma presença dessa, temor. Na minha opinião, tem que ter a primeira coisa. Temor. Não é para fazer de qualquer forma. Separado já está falando. Não pode entrar de qualquer forma. Perfeito, muro do reencontro, né? Porque realmente ali, até eu soube que se tiver um evangélico consertado, um judeu estiver precisando de para completar os 10, mínima,
ele coloca o talit e o kippá no cristão e chama, venha, para completar aqui. Mas eu não sei fazer. Não, só para completar o mínimo. Vem para cá que a gente faz e você participa. Então, não é essa coisa fechada, né? Que as pessoas dizem, nossa, os Yehudinhas, os judeus são muito fechados. Nem sempre, certo? Mas levam muito a sério essa questão de santidade. Então, eu vejo por esse lado, que a pessoa tem que ter temor num lugar sagrado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, o que eles não gostam? Por exemplo, às vezes vai evangélico para lá e quer tocar chofar no Muro da Lamentação, eles não gostam muito disso, entendeu? Porque o chofar tem a época própria, a festa própria para tocar, entendeu? Agora, quanto à receptividade, eles são muito receptivos. Se você chega lá com ordem e decência, né? Você entra lá na sinagoga, você pode pegar um salmo, um terrilim, né? Eu tive um judeu que sentou do meu lado e me ensinou a ler o salmo em hebraico. Então, quer dizer, se você souber entrar, né? Você entrar num lugar com ordem e respeito, você vai ser bem recebido. Eles respeitam muito, amam muito, principalmente os brasileiros, tá? Por causa que eu não quero bagunça. Por causa que o Estado de Israel, não sei se vocês sabem, o Estado de Israel foi criado por causa de um voto de um brasileiro, que deu desempate na ONU, né? Brasil foi. Oswaldo Aranha, que desempatou e votou a favor da criação do Estado de Israel. Então, eles amam muito os brasileiros. E se você chegar com ordem de decência, você vai ser bem recebido. Amém. Você respeitar, né? Você chegar com decência, você respeitar aquelas pessoas. Isso é extremamente importante para você entrar em qualquer lugar, principalmente no local, né? Como o Fernando disse, você consegue sentir a presença do Eterno. Eu ainda também não tive a oportunidade, espero muito que eu possa estar lá um dia, né? Sentir essa presença. Mas, assim, como o Rochola se disse, você tem que ter temor, você tem que ter respeito àquele local, às pessoas que estão ali, ao que aquele local representa, né? Eu lembro de alguns irmãos que estavam dizendo, né? Irmãos messiânicos, né? Dizendo que eles já viram, por exemplo, irmãos crentes, irmãos evangélicos, até católicos, né? Quando o pessoal se junta e vão todos lá para Israel, por exemplo, e alguns chegam com uma atitude, né? Uma atitude muito errada, muito, sabe? Uma atitude muito ruim de chegar ali naquele local e dizer, então os judeus, eles estão todos perdidos, nós somos os salvos, né? Então, chega com essa atitude, né? De julgar, essa soberba, e não entende, não entende, está engatinhando ainda em muitos pontos, em muita coisa da Escritura, né? Sequer conhece a Torá, sequer compreende a Torá direito, e entra naquele local com essa atitude, sabe, de soberba tão grande. Então isso é muito triste. A gente tem que ter respeito, né? Principalmente quando a gente não compreende as coisas. A gente nunca pode chegar e pensando, acreditando que nós sabemos de tudo, nós somos os donos da verdade, sabe? A gente vai ver isso, a gente vai tocar nesse ponto também lá nos escritos, aí Yeshua toca nesse ponto. Você não pode dizer pro teu irmão, não, ele não pode fazer porque ele não faz parte do nosso grupo, ele não pode orar, não pode expulsar um demônio em nome de Yeshua porque ele não faz parte do nosso grupo, né? Ninguém é dono da verdade, né? Mas só pra gente não se prolongar muito, vamos deixar pra falar dessa parte depois, amém, irmão Val? Amém. Eu tive uma interferência aqui, vocês pode continuar. Estão me ouvindo? Só para completar o pensamento do Lucas. Chegou uma pessoa aqui em casa e disse assim, os judeus é que têm que aprender conosco. Então, isso é presunção, muita presunção. A maioria dos cristãos não sabe nem a diferença da casa do sul da casa do norte. Eu já pergunto, você sabe a diferença da casa do sul e do norte? Nunca ouviram falar. Sim. O judeu para a gente, o judeu para o cristão, né? Ele é como se fosse o irmão mais velho, né? Tem que servir de exemplo para a gente. Jamais a gente deve julgar e dizer, não, eles estão errados, eles não sabem. Mas a gente deve agir desse jeito. Com certeza, eles receberam a aliança primeiro, né? Entendeu? Nós é que saímos de casa, nós é que estamos voltando, né? Eles ficaram em casa. Né? O Judá e Benjamim ficou em casa, é a tribo do sul, né? É isso aí, então. Não sei se o diácono irmão Walter quer comentar alguma coisa ainda antes do escrito Nazareno, não? Não, tranquilo, pode continuar. Eu tive uma interferência aqui, perdi alguns pontos, tranquilo, pode continuar. Amém. Então tá. Então vamos, escritos nazarenos então. Tela cheia, irmão Lucas. Rocha Lucas. Moré Lucas. Moré Lucas. Então, pessoal, a porção dos escritos nazarenos, a gente vai lá para Marcos, tá? Capítulo 9. Deixa eu só abrir aqui as anotações que eu fiz. Vou fazer assim como o Fernando fez, né?
já sendo direto, vou abordar todos os pontos, depois a gente abre para os comentários, tá bom, pessoal? Então, assim, tem 3 pontos importantes, né, 3 pontos, assim, de destaque nesse capítulo. O primeiro deles, o primeiro momento que a gente vai ver é quando Yeshua, ele entra com Pedro, Jacó e João, né, eles sobem até o monte, né, eles sobem até um alto monte, e enquanto eles, chegando lá, eles observam que Yeshua, né, começou a ter aquela transfiguração de Yeshua começa a mudar a aparência dele. Aqui está dizendo, né, aqui diz que a roupa dele se torna tão branca, de um brilho tão grande que aquilo ali se torna ofuscante, sabe? Pensa, imagina um brilho tão grande, algo tão magnífico que você não consegue olhar para aquilo direito, de tão brilhante, tão ofuscante que é. Então, Yeshua, ele começa, a aparência de Yeshua começa a mudar, aparece ali Moisés e Elias, né? E os discípulos ficam com medo, eles ficam assustados, eles não sabem o que dizer, eles chegam, perguntam até para Yeshua, né? Se eles querem que eles montem ali tendas, né, barracas, para que eles possam ficar. Só que eles estão com medo do que está acontecendo, eles não entendem muito bem, né? E aí a gente tem aquele momento onde vem uma nuvem, né, passa em volta deles, e daquela nuvem partiu uma voz, né, e essa voz disse: esse é o meu filho, a quem eu amo, né, deem ouvidos a ele, ouçam, né. Então o capítulo 9 começa contando esse episódio, né, é um momento, assim, é muito bonito, é impressionante você imaginar isso, né. E quando eles descem da montanha, os discípulos perguntam para ele, né, eles não entendem muito bem o que estava acontecendo, e Yeshua diz para eles, né, Yeshua diz para eles que não contassem a ninguém o que havia acontecido, né, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Nesse momento, os discípulos ainda não estavam compreendendo muito bem essa questão de que Yeshua teria que morrer e teria que ressuscitar, né, eles não estavam entendendo que Yeshua estava ali para se sacrificar, ele seria o sacrifício perfeito para nós, né. Os discípulos, eles vão entender, a gente vai ver mais lá em Atos, ao momento em que os discípulos, eles já têm eles têm o entendimento da obra, as coisas aconteceram, né, e eles começam a realmente ligar todos os pontos, ligar todas as ideias, né. E aí, em seguida, a gente vai ver um momento onde Yeshua, ele cura um menino com um espírito maligno, tá. Esse momento, ele é muito importante porque ele vai falar sobre a questão de fé, né, de fé, confiança no Criador, e também pessoas que têm a fé fraca, né. Então, o que acontece? Só para dar um resumo, eles descem do monte, Yeshua e os 3 discípulos que estavam com ele descem do monte, chegando lá, eles se reúnem com os outros discípulos, e eles veem que os outros discípulos estão rodeados de outras pessoas, tá, não tinham mestres da lei, mestres da Torá discutiam com eles ali naquele momento, né, provavelmente, né, a gente pode pensar que eles aproveitaram o momento onde Yeshua não estava junto com eles, né, onde o mestre não estava junto com eles, e foram, né, tentar atacar os discípulos, pegar os discípulos e tentar acusar eles, tentar pegar eles sem o mestre deles junto, né. Então, o que acontece? O povo diz ali eles dizem para Yeshua que, ali, eles trouxeram um menino que tinha um espírito maligno com ele, né, descrevem para ele tudo que esse espírito fazia com o menino, realmente esse criança sofria muito, né. E o que acontece? Eles pediram para os discípulos de Yeshua tentar expulsar aquele espírito, aquele Shedim, e eles não conseguiram, né. Então, Yeshua vai dizer para eles, né, a expressão que Yeshua usa é muito forte, né, ele diz: pessoas sem confiança, quanto tempo eu ficarei com vocês, e por quanto tempo mais eu terei que suportá-los, né. Então, a gente vê, aqui na tradução que eu estou utilizando, é pessoas sem confiança, né, em outras traduções vai trazer pessoas com pouca fé, sem fé. Fé está diretamente ligado com confiança, fé é confiança, tá, é confiança no Criador, tá, é você confiar. O que é a fé? É você confiar em algo que você não pode ver, mas você confia, você crê, tanto nas coisas que aconteceram, quanto nas coisas que estão por vir, tá? Então, é essa confiança. E essas pessoas tinham muito pouca fé, tinham muito pouca confiança, né? E ele mostra para ele cura o menino ali naquele momento, né? Tem uma passagem interessante aqui, que é o que o pai do menino diz para ele, né? Exatamente, a fé está ligada à confiança e ao amor, doar-se, tá? Principalmente. Então, o que o pai do menino diz para Yeshua? Ele vai dizer: se você pode fazer algo, né? Ele diz, vou pegar certinho aqui para vocês verem. Ele diz, o pai do menino diz, ele pergunta há quanto tempo isso acontece, né? O pai do menino descreve o que acontece, e o pai do menino diz assim: o que você quer dizer com... Perdão. O pai do menino diz para ele, né? Se pode fazer alguma coisa, tenha piedade, nos ajude, né? E Yeshua diz para ele: o que você quer dizer com se você pode, tá? Porque tudo é possível para aquele que crê. Então, se você tiver fé, se você crê, Yeshua está dizendo para ele: tudo é possível para você. Então, para o Eterno nada é impossível. Para o Eterno não tem se o Eterno pode fazer, se o Eterno pode realizar. E o que esse homem ele entende isso, ele entende que o problema é a falta de fé, a falta de confiança dele. Ele diz para Yeshua algo muito lindo, que a gente deve levar como exemplo e como oração,
tá? A gente deve levar as palavras desse homem como oração. Ele diz, Senhor, eu creio, me ajuda com a minha falta de confiança, com a minha falta de fé, tá, pessoal? Então isso a gente deve levar como oração para nós, tá? Nossa falta de confiança, nossa falta de fé. Aí, logo depois desse episódio, Yeshua vai dizer para os discípulos, né? Os discípulos perguntam por que é que a gente não conseguiu expulsar aquele xerife. Então, Yeshua diz para eles, por falta de oração, tá? Por falta de jejum, tá? Eu gosto muito de algo que o irmão Fábio Pires, ele diz bastante, né? O que acontece? Como é que você faz para fortalecer a tua fé? Você precisa principalmente de oração, jejum e leitura das escrituras, tá? Se você não tiver essas três coisas, se você não estiver buscando isso, é muito difícil você conseguir fortalecer a tua fé, principalmente falta de leitura da escritura. Se você não... Eu penso muito que se você não conhece a palavra do Criador, se você não estuda a escritura, você não conhece a palavra dele. Se você não conhece a palavra dele, como você vai conhecer o Eterno? Como você vai conhecer a vontade dele, o que ele quer, o que ele espera de você? Percebe? Então, a gente vive, né, um problema muito grande com essa questão de falta de fé. Tem gente que pensa que ter fé em Deus é simplesmente acreditar nele, acreditar no Criador, tá? Mas até mesmo os demônios, até mesmo o nosso adversário, crê no Eterno, sabe da existência dele. Isso não significa que eles estão salvos, tá, pessoal? Então a gente vê esse problema. Essa confiança, a emuná, a fé, vem para ouvir a palavra do Eterno, tá? Então, é aquela coisa, você tem que conhecer o Eterno, mas você também tem que ser obediente, e essa obediência, você buscar, isso vai fortalecendo a tua fé, tá, pessoal? E aí, só para concluir, antes de passar para os comentários, a gente vai ver um momento onde os discípulos estavam discutindo, né, no caminho para Cafarnaum, os discípulos foram discutindo sobre quem era o maior, né, e Yeshua percebe isso, pergunta para eles sobre o que eles estavam discutindo, né, e aí ele se senta, chama os 12 e diz para eles, né, se alguém quiser ser o primeiro, deve se tornar o último e servo de todos, tá, pessoal? Isso é muito importante. Tá ligado com a questão da humildade, né? Você se tornar servo de todos, você não se fazer maior do que ninguém, você não é maior do que ninguém, e você colocar a necessidade do outro acima da tua própria necessidade, tá? Tá diretamente ligado com isso. Então, você se atentar à necessidade, ao sofrimento do teu irmão, ao que ele está passando, e você estender a mão para aquela pessoa, e você fazer isso de todo o teu coração, você não fazer isso esperando nada em troca, esperando o teu próprio interesse, tá? Yeshua diz pra gente em outras passagens, quando você faz isso, quando você ajuda uma dessas pessoas, você está fazendo isso por mim, tá? Aqui mesmo Yeshua vai dizer isso, ele diz, a seguir ele coloca os braços em volta de uma criança, ele pega uma criança, né, colocando os braços em volta dele, ele diz, quem recebe uma criança como essa, em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas recebe aquele que me enviou, tá? Ele usa essa criança, a criança, pessoal, é o maior exemplo de alguém que precisa de ajuda, que depende dos outros. Hoje, a gente vive um momento na nossa história, né, que é triste, pessoal, é triste demais pensar nas coisas que estão tentando fazer com as nossas crianças, tá, pessoal? Eu ainda não sou pai, mas eu tenho um desejo muito grande de ser, e a gente vê as coisas que estão tentando. O nosso adversário, ele quer atacar principalmente as nossas crianças, tá? Por mais que esteja sendo feito um trabalho enorme para a destruição dessa geração, o foco é a próxima, tá? Então a gente vê, sabe, desde as coisas que ensinam para as crianças, que estão tentando ensinar para as crianças nas escolas, daí, né, a gente lembra da importância de ficar sempre de olho aquilo que as crianças, que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas, mas a gente vê uma série de coisas, pessoal, a gente vê hoje aí o aborto alcançando números astronômicos, as crianças não têm, sabe, tantas crianças não tiveram a oportunidade sequer de respirar, de ver a luz do dia, é uma coisa extremamente triste, vemos aí organizações governamentais ao redor do mundo tentando aprovar coisas horríveis, tá, pedofilia, por exemplo, tá, parece algo completamente surreal, mas infelizmente é a realidade. Então, assim, Yeshua, ele toca nesse ponto, isso toca muito no nosso coração, sabe? A criança, ela não tem culpa. A gente pensa no caso dos órfãos, por exemplo, eles não têm culpa da desigualdade social, não têm culpa da corrupção que está acontecendo, e muitos deles nascem sequer sem ter um pai e uma mãe para proteger eles. Então, eles são o maior exemplo de alguém que precisa, que está totalmente dependente de nós, tá? A gente tem que ajudar todos que a gente puder ajudar, mas as crianças são o principal exemplo disso, de alguém que precisa, que depende da ajuda dos outros, tá? E aí, só para encerrar, Yeshua vai dizer para eles, né, eles vão chegar num ponto onde João diz para Yeshua, né, um ponto que eu tinha comentado antes, sobre o momento em que eles veem um homem expulsando demônios em nome de Yeshua. Eles dizem para ele, olha, eles proibiram esse homem de fazer isso, tá? É porque, pelo fato dele não ser um de nós, tá, pessoal? Então,
esse ponto dessa divisão, né? Pelo fato dele não ser um de nós, ele não tá aqui junto com a gente, não tá junto com Yeshua, então ele não pode expulsar demônios em nome de Yeshua, ele não pode fazer as coisas em nome de Yeshua, percebe? Isso aqui está diretamente ligado a esse sentimento que a gente tem hoje, por exemplo, de divisão, tá? A gente tem aí tantas religiões, tem tantos grupos religiosos diferentes, tantas interpretações diferentes da mesma palavra, tá? Por mais que haja algumas traduções, acho diferença nas traduções, mas a palavra é a mesma, a ideia é o mesmo, o sentido é o mesmo, mas a gente vê dezenas e centenas de interpretações diferentes, a gente sempre vê esse sentimento, né, de que meu grupo está certo, nós estamos certos, nós somos protagonistas da verdade, nós recebemos a revelação, o outro não. O outro que está ali no outro grupo, que pertence ali ao outro religião, aquele ali está perdido, está desencaminhado, aquele ali não recebe nossa atenção. Então, às vezes a gente vê esse tipo de comportamento. Tá? E, assim, o que Yeshua diz é muito claro, tá? Não impeçam, tá? Não é só porque aquela pessoa não está junto com o teu grupo que ele não está servindo ao Criador, que ele não está buscando Yeshua, tá? Isso gente, o que a gente deve buscar não é incentivar, não é fomentar essa divisão, essa rixa, essa briga, é tentar trazer a união. Então, não é só porque uma pessoa pensa diferente de você, que você vai ignorar aquela pessoa. Você vai dizer a verdade, você vai falar o que você pensa, mas sempre com respeito, né? A gente tocou nesse ponto, por exemplo, na questão de Israel. Os judeus são receptivos, muitas vezes muitos de nós vamos lá com um pensamento orgulhoso, tá? Então, é sempre respeitar. Se você tiver a oportunidade de dizer a verdade, dar testemunho da tua fé, olha, a Torá é assim, a gente precisa guardar o Shabat por causa disso, as festas, caché, você vai dizer a verdade. Mas você não vai fomentar essa divisão. Eu tô aqui guardando os mandamentos, eu guardo o Shabat, o outro ali que guarda o Shabat, eu não vou dar nenhum bom dia para ele, percebe? Então, esse tipo de atitude que a gente tem que evitar, tem que combater, percebe? Através do exemplo, através de dar o bom exemplo, né? De fazer a nossa parte. A gente está aqui recebendo, né? Só para concluir. E ele fala daquela questão, nós devemos ser o sal da terra, né? Ele termina aqui esse capítulo 9 dizendo isso. Ele fala do pecado, aquela questão de sua mão te faz pecar, corte, é melhor entrar na glória, é melhor entrar no reino do que ter as duas mãos e ir para o fogo do inferno, percebe? Mas assim, qual que é a nossa função? O que é ser esse sal da terra? É através do teu exemplo, é através da tua atitude de caminhar em boas obras, você vai abençoar essa terra e as pessoas que estão aqui. Você não vai incentivar briga, discussão, você não vai excluir e afastar o outro que pensa diferente de você. A gente está aqui para trazer união, tá? Então hoje a gente está sendo abençoado, está tendo acesso a esse estudo, a esse conhecimento. Isso aqui, para que isso aqui abençoe a nossa vida, para que melhore a nossa vida, a nossa teshuvá, o nosso desenvolvimento espiritual, mas que depois de um ponto você também vai passar isso adiante, você vai buscar abençoar outras pessoas, tá? Sempre com respeito. Mas você não vai utilizar isso aqui para fechar em um grupo. A gente está aqui, nós fazemos estudos juntos, nós estamos formando aqui o nosso grupo, quem está fora daqui, sabe? É esse sentimento que a gente vê muito nas religiões, isso é muito triste, tá, pessoal? Eu vou concluir minha parte por aqui, vou dar o comentário dos irmãos. É isso aí, tudo bem? É isso aí, meus amados. Gente, a gente precisa cuidar das nossas crianças, tá? Então, vigie o que seus filhos assistem, né? Nós, como os pais, nós temos responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. O que eles assistem, o que eles comem, né? Não sei se você sabe, mas esses salgadinhos aí que vendem por aí, né? Até de uma marca que é bem famosa, não vou falar, eles colocam uma coisa chamada glutamato monossódico, que é para realçar o paladar, né? Por isso que você começa a comer um pacote de salgadinho, você não para mais enquanto você não termina, né? E o que faz o glutamato monossódico? Ele deixa os meninos afeminados, tá? Ele mexe realmente com essa questão da masculinidade, tá? Isso já está provado e comprovado. Cuidado, né, com esse negócio de seus filhos dormir na casa dos outros. Você não sabe o que aquela família acredita, tá? Cuidado. Então, deixe seus filhos dormindo na casa de vocês. Mas o pai é atrasado, o pai é retrógrado. Gente, é melhor ser assim e preservar do que você ter aí alguém abusar sexualmente do seu filho. Deus nos livre disso, né? Que o Eterno nos livre disso. Cuide. Que Deus não permita. E um ponto que é muito importante, amado, Lucas falou ali, dos discípulos não discutir no caminho. Techuvá, como diz o Marcos Felipe, da Techuvá Total, isso eu aprendi com ele, Techuvá se faz em águas tranquilas, tá? Não discuta. Alguém não concorda com você? Ok, meu irmão. Amém. Abençoa a pessoa, deixa ela seguir o caminho dela. Não fique discutindo, tá? Pode ver,
Eu não vou, se me chamar para participar de um estudo, eu vou com quem tem mais ou menos um pensamento parecido com o meu, mas eu não vou para debater, para coisar, para criar atrito, confusão, porque não foi isso que eu aprendi com Yeshua. Yeshua disse, não discuta no caminho. Não é para nós discutir enquanto nós estivermos no processo de techuvá, né? Vamos continuar no nosso estudo, aperfeiçoando, mas sem discussão, sem contenda, né? E assim, é claro que nós nunca vamos ter unanimidade de pensamento, né? Por exemplo, o Rosh Wallace tem alguns pontos que ele diverge do meu, principalmente na questão ali da volta de Yeshua, se a igreja já vai estar presente, né, já vai ter sido levada ou não. Ok, mas isso vai impedir de nós estar aqui estudando a Torá junto? Não, não vai, né? Tem pontos, por exemplo, que o Fábio Pires não concorda comigo, que, por exemplo, eu não concordo com o Neemias, mas nós todos somos irmãos, amados, tá? Não vai ser isso, impedir de nós sentar junto, tá? Nos amando e estudando a Torá, né? Eu vejo, toda semana eu falo com o Fábio Pires, falo com o Neemias, né? Estou aqui com vocês, a gente está estudando, falo com o irmão Walter, falo com o pastor Jimmy. Propósito, quero mandar um beijão aqui para a pastora Leia, que estava aqui, para a irmã Dívida, da nossa carral aqui de Itajaí, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? O meu comentário a respeito disso, que eu acho que são pontos importantes que eu precisava destacar aqui no estudo dessa manhã. Rosh Wallace? Eu vejo muito essa parte daí, que assuntos que não são pontos de verdade, já claro, como escatologia, você não deve brigar por causa disso. Cada um tem um e tal. Só que, veja, na parte dos escritos nazarenos, eu vejo muito o quê? Quando falam logo no início, quando fala da questão da transfiguração, né? Em Mateus, capítulo 16, 28, vai falar assim, muitos aqui não experimentarão a morte antes de ver o Filho vindo na glória de seu reino. Então, vindo em seu reino, se refere à transfiguração, viu? Tem muito irmão ortodoxo que quer pegar os messiânicos com isso daí. Embora ele não aceite essa explicação, mas já vem em seguida em seu reino. Olha os termos. É diferente de Marcos 8:38, vindo na glória de seu Pai. Ou seja, você voltando no versículo anterior do capítulo 9, no finalzinho do capítulo 8, você vai ver. Vindo na glória do seu Pai não é a mesma coisa de vindo no reino. Então, vocês têm que pegar esses termos, sempre estudando, para você ver que é uma coisa diferente. E quando ele fala vindo no seu reino, ele vai dizer que muitos aqui não viverão até. Então, há uma distorção por alguns irmãos, e as pessoas às vezes não se ligam nos termos. Então, vindo na glória, né, do seu Pai, é de lá. Yeshua vindo como rei agora, né? Melech, Ben Davi, né? Então ele vai vir como agora o rei, filho de Davi. Ele já veio como filho de Yosef, que são dois termos judaicos, que é a primeira vinda, sacerdote, profeta, e agora ele vai vir como rei. Agora, quando ele fala nisso, ele está falando da transfiguração. Outro ponto da transfiguração é que foi uma visão. Ele diz, não conta o que vocês viram, não conta a visão, né? Outro ponto na Haftará, nos escritos nazarenos, que eu acho bem interessante, é a liberdade, certo? Quando diz assim, olha, foi libertado o menino da possessão, certo? Mas o texto mostra uma cura. Então, ali seria uma cura espiritual. Então, possessão, sim, é cura espiritual, certo? Às vezes, é isso que alguém diz assim, aqui mesmo em Natal aconteceu várias, de pessoas dizer assim, nossa, eu estava depressivo e agora não estou mais. Por quê? Porque assim que terminou a cura espiritual ali, aconteceu aquilo dali, a liberdade, saiu o espírito Shedim, ela já tomou consciência dela, disse, nossa, não sei nem o que eu estava fazendo. Então, foi curada. Em seguida, foi feito o convite, você quer confessar Yeshua? Quero, pronto. E ela confessou Yeshua, e aí eu já meto o Torá. Eu já sou assim, eu digo, vamos praticar a Torá. Então, eu já vou falando assim, a santidade. E eu acho interessante que Yeshua disse, olha, vocês são sal da terra. Isso ele está sinalizando, quem não entende isso, é lá
olha só, depois vocês conferem. É Números, Bamidbar 18, 19, que é a aliança de sal. Está falando sobre a aliança de sal. Vocês têm que ser agora o sal que eles faziam lá. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês estão entendendo? Então, tudo tem uma conexão. Se a pessoa não estuda a cultura do povo de Yeshua, não tem condição. Não tem condição de você interpretar. Então, eu acho que vocês, sim, são o tempero que vão modificar aí. Então, eu já vou falando aqui. O pessoal, quando vem falando alguma coisa, se eu não me engano, foi o Sócrates. Ele usa muito a questão de perguntas, né? Então, eu digo, se é assim, por que isso? Entendeu? Eu uso muito essa didática e dá muito certo para que a pessoa raciocine. Se há, por exemplo, alguns falam essa besteira, a Torá foi cancelada. Eu disse, se foi cancelada, não existe pecado. Porque todo pecado em 1 João lá vai falar. E eu boto logo 1 João, porque está no final da Escritura. Né? Então, daqui até aqui está valendo. Ó. Então, vai lá. Né? Então, eu cito muito 1 João, toda pecado é transgressão da lei. Porque está citando a lei se ela foi cancelada. Então, eu faço muito essas perguntas. Então, eu vejo muito nisso daqui, Yeshua falando assim, olha, tudo aqui, nesse capítulo, é importante. São etapas que algumas pessoas passam e que elas vão conseguir vencer. Amém. Eu vou complementar aqui com o seguinte ponto. É preciso ter propósito na sua caminhada. Isso é indiscutível. Você tem que ter esse propósito. Segundo, nesse propósito tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não consegue caminhar conforme manda a Torá. Terceiro, conhecer o poder de Deus. Isso é chave mestra. Tem que conhecer o poder de Deus. E para que você não caia no labirinto de falácia, né, vou citar aqui Marcos 9:38. Quem não é contra nós, é por nós. Então, tendo esse pensamento, meus amados, aquele que está com Yeshua, aqueles que estão em conexão com Deus, segue o seu caminho com propósito, com fé, e tente alcançar o máximo de vida ao seu redor possível. Abraça essa ideia. Siga em frente. Deus é contigo. Amém. Amém. Quero parabenizar aí todos os... Falhou? Eu acho que o Fernando deu uma atrapalhada. Falhou a conexão. Caiu a conexão. Ainda está conectado, mas travou. Uhum. Já deve estar retornando. Mas eu creio, Walter, que seja muito bom isso daí que você falou, pontuou, sobre o propósito, né? Sim. É muito importante isso. Propósito dá foco, viu, gente? Propósito dá foco para a sua vida. Tem que ter um objetivo. Objetivo. Sem um objetivo, você não consegue caminhar direito. Né? Isso. Muitas pessoas falam para mim assim, até o Fernando voltar aqui. Quando a pessoa diz assim, olha, eu estou à deriva. Opa, voltou. Voltou. Então, quando as pessoas dizem, estou à deriva, você não tem propósito. Sim. Amados, caiu energia, por isso que o computador desligou por causa do Wi-Fi. Já voltei aqui. Vamos fazer, então, a benção arônica? Vamos, sim. Gravou de novo. Gravou de novo. Só aproveitando para fazer um comentário, enquanto o Fernando retorna. Vamos ver aqui. Voltou. Quero parabenizar todos vocês aí que... Opa! Coisa da internet. Bom, vamos lá. Quero parabenizar todos vocês pela participação, pelos comentários breves, né? Conseguimos fazer hoje aí dentro de 1h20, então muito bom, né? Depois aí, nós já vamos combinar como é que vai ficar a semana que vem, então fiquem na sala. Vamos fazer a benção arônica, amém?
Vaverecha, Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, viruneka. Issa Adonai panav elecha, veyasen lecha shalom. Eterno, Bishem Yeshua, eu te peço, cura aquele que precisa ser curado, liberta aquele que precisa ser liberto, nos abençoe no resto deste Shabat, que possamos continuar na tua presença. Te louvo pela vida do Lucas, te louvo pela vida do Wallace e também do nosso querido irmão Walter, todos nós, oro pela Carral de Itajaí, oro por todos os irmãos, nos abençoe as nossas vidas. No Bishem Yeshua, no nome de Yeshua, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? E não esqueça, né? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Torá, tá bom? Amém. Amém, Baruch Hashem. O Lucas vai tirar do ar aí e nós vamos continuar na sala para conversar um pouquinho as nossas combinações. Forte abraço.